Pode sentar, gente, fique muito à vontade. Bom dia a todos, que Deus abençoe muito mais a sua vida. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Vamos lá. Romanos, capítulo 12. Pare de sofrer agora. Tem coisas que só dependem de você. Só depende de você. Vai lá. Romanos, capítulo de número 12. O versículo é o 11. Romanos 12, 11. Vamos lá. 6 conselhos do alto para você aqui. Romanos 12, 11. Primeiro conselho é: não sejais vagarosos no cuidado. Olha isso. Você não pode ser vagaroso no cuidado. O que é ser vagaroso? Vagaroso é lento. Nós não podemos ser lentos no cuidado. Deus às vezes dá direção à pessoa, direciona a pessoa ao melhor. Deus já mostrou à pessoa o que é que ela precisa fazer para prosperar, para crescer, para ter sucesso, para vencer na vida. E ela é lenta naquilo. Imagina, eu tenho falado ultimamente que um dos segredos da prosperidade é a obediência. E a pessoa ela não tem sido obediente a Deus, porque Deus tem falado com ela que ela precisa fazer algo, tirar algo, mudar alguma atitude, virar alguma chave, mas ela é lenta naquilo, ela é lenta naquele cuidado. E o Senhor está dizendo agora que ela não pode ser vagarosa no cuidado. Quando o Senhor manda, imediatamente a pessoa ela precisa obedecer, ela precisa fazer, mas ela não pode pensar duas vezes. Jesus ali chega, o Pedro estava lavando azeite, Jesus chega agora, prega, dá uma mensagem, prega para toda a multidão. Certamente Pedro estava ouvindo, porque Pedro estava desistindo. E agora Jesus olha para Pedro, diz: Pedro, vai para o mar alto e lançai as vossas redes. Pedro até diz ao Senhor: Senhor, mas eu trabalhei a noite toda e nada apanhei. Aí ele vai dizer algo interessante: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quer dizer, Pedro já está, o homem que estava desistindo, agora Pedro já estava cheio de fé dentro dele. Eu não sei se foi pelaquela palavra que Jesus pregou, que eu não sei qual foi. Eu não sei qual foi a palavra que Jesus pregou naquele dia, naquele barco. Mas Pedro ouviu e ficou cheio de fé, e agora Jesus dá ordem, ele diz: porque o Senhor está mandando, é porque é o Senhor, eu vou. Pedro tinha suas convicções. Pedro sabia que naquele mar não tinha peixe. Ele pescou a noite toda, não tinha peixe no mar. O melhor momento para ele ter peixe era pela madrugada. Já estava de dia. Mas por causa da palavra de Jesus, ele foi lá e obedeceu. Ele não foi vagaroso. E ele precisou se esforçar mais. Imagine, para alcançar o mar alto. Ele precisava ir para o alto mar. Não tinha um motor para ligar o barco. Não, era remando. Teve que se esforçar mais. Depois de muito cansaço, muito cansado, não descansou, mas ele obedeceu. E nós sabemos qual foi o resultado em Lucas capítulo 5. Nós sabemos qual foi o resultado. A Bíblia diz agora que o barco dele vai ter tanto peixe, vai até começar a afundar. Ele vai ter que começar a dividir para as outras pessoas. Não coube dentro do barco dele tanto peixe. Mas tudo por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Obedeça a Deus. Não retruque com o Senhor. Para a pessoa viver o extraordinário, milagre de Deus, precisa da obediência. Jesus, perante o túmulo de Lázaro, diz: tirai a pedra. A Marta não quis tirar a pedra. Diz: Senhor, não vamos tirar a pedra. Não quero mexer nisso. E tem coisas que o Senhor manda a gente mexer e nós não gostamos de mexer. Que pode até nos doer, pode doer dentro de nós. A Marta ia viver tudo aquilo que ela viveu há 4 dias atrás. Ela enterrou o seu irmão. E agora vai mandar mexer em tudo aquilo de novo. Mas Jesus queria fazer o milagre. E às vezes nós vamos precisar tocar onde nós não queremos.
Às vezes, Jesus vai mandar você mexer onde você não quer mexer. Às vezes, Jesus vai querer que você tire a pedra. Você não vai querer tirar a pedra. Você já colocou o ponto final naquela situação. Entenda bem isso. Jesus queria fazer a Marta viver um milagre, mas ela não queria. Aí Jesus agora vai dar uma mensagem para ela, vai mandar tirar a pedra, o pessoal vai tirar a pedra, o milagre vai acontecer. Mas aquela pedra iria impossibilitar do Lázaro sair para fora. Não sejais vagarosos no cuidado. Se o Senhor já mandou, obedece, faz como Ele está mandando. Então, o primeiro conselho é: não sejais vagarosos no cuidado. Aí continua: sede paciente na tribulação. A pessoa precisa de paciência. No momento da guerra, eu sempre digo que o soldado ele não pode ficar perturbado. O soldado não pode ficar agoniado na guerra. Ele precisa ser paciente. Ele precisa estar tranquilo. Se ele for muito eufórico, ele pode ser abatido. E tem muita gente que no momento da guerra está sendo abatida porque ela está muito eufórica. Ela não é paciente, ela quer resolver tudo do jeito dela. Imagina na Carça, conversando com o pastor Jassa, e o pastor Jassa é um exímio caçador, e o pastor Jassa às vezes passa a noite toda em cima de uma árvore, a noite toda em cima de uma árvore, sem poder se mexer, até para beber água. Ele disse: não pode beber água, bota um canudinho assim para beber água. É a noite inteira em cima de uma árvore, esperando o bichinho chegar lá. Coisa é séria. E às vezes ele não pega nada, não vem nada. E você está achando o quê? Ele vai passar a noite toda. Nem urinar pode, porque o cheiro afasta os bichos. Nós precisamos ser pacientes na tribulação. No momento de dificuldade, no momento de luta, você precisa de paciência, precisa de calma. É na tribulação, nós precisamos ser mais calmos, nós precisamos ser mais tranquilos. Se queremos viver as bênçãos de Deus, se queremos viver o extraordinário de Deus, se queremos ter sucesso nessa tribulação, precisamos ser pacientes. Se formos muito eufóricos, podemos perder tudo, podemos desandar a bênção. Então entenda bem isso, sede paciente na tribulação. Aí diz: perseverai aonde, gente? Na oração. Aqui na realidade eu já estou aqui você passou, meu filho, não era para tu ter passado não. Sede vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Nós precisamos ser fervoroso. A pessoa fervorosa, como é a pessoa fervorosa? É aquela pessoa que ela diz o tempo todo: glória a Deus, aleluia, no culto. Não, essa pessoa é uma pessoa animada, uma pessoa alegre, mas ela não é a fervorosa. A pessoa precisa ser fervoroso. É aquela pessoa que começa um pleito, ela precisa terminar. Precisa ser fervorosa, e no espírito, não é na mente. Às vezes a pessoa ela é muito boa na mente, ela acredita muito, é na mente, mas deixa eu te dizer, um dia a sua mente pode não estar muito boa, pode estar abalada, e se você não estiver com o espírito em Deus, ligado em Deus, você não vai vencer. Então diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Aí diz: servindo ao Senhor. O servo, ele obedece ao Senhor. Obedeça a Deus a todo momento. O servo, ele não faz as suas vontades. O servo, ele faz a vontade de Deus. O servo nunca faz a sua vontade. O servo faz a vontade de Deus. Então, servindo ao Senhor. Obedeça a Deus a todo momento. O Senhor veio a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O melhor lugar para o Abraão prosperar era no meio dos seus. Entenda isso. O melhor lugar naquela época para eles prosperar era no meio deles. É como se fosse uma grande empresa, porque a família era a empresa. Então eles prosperavam entre si.
sozinho ele estava desprotegido, sozinho ele não tinha ajuda de ninguém, sozinho qualquer um poderia entrar na casa dele e roubar todo o rebanho. Mas o Senhor falou: sai da tua terra e da tua parentela. Nós sabemos que onde Abraão prosperou não foi no meio dos seus, que era o lugar mais propenso a prosperar. Abraão prosperou, foi longe. Isaac, a mesma coisa, no momento de crise, o Senhor disse: não desça ao Egito, fica em Gerar, o povoado dos filisteus, fica aí. E a Bíblia diz que ele ficou, e ali ele se tornou mais rico do que antes. Mas tudo por quê? Porque obedeceu ao Senhor. Então a pessoa que serve a Deus de verdade, ela é serva, ela ouve a voz do Senhor. Aí o quarto, eu já até, o versículo 12, está lá, aliás, alegrai-vos na esperança. A pessoa precisa se alegrar na esperança, se alegre naquilo que você tem esperado. E o que é que você tem esperado? A mamãe, por exemplo, ela, quando ela fica muito eufórica no momento da gestação, eu sei disso, minha esposa, fica muito eufórica, mas quando a mamãe, ela vê o rostinho do bebê, ela esquece até de todos os problemas. Então, sabe o que a mamãe tem que fazer no momento da gestação? Começa a pensar no rostinho do bebê, como é que deve ser, e ela vai se alegrar nos momentos que está por vir. Então, alegrai-vos na esperança. Qual o bebê que você quer receber? Qual a bênção que você quer receber da parte de Deus? Começa a pensar: pastor, é a minha casa própria. Começa a pensar nela: meu Deus, um dia eu vou ter minha casa própria. Alegrai-vos na esperança. Eu já falei sobre o seio de paciente na tribulação. E agora vem aonde eu quero chegar: perseverai na oração. Esse é o sexto conselho, e aqui eu vou me firmar. Perseverai na oração. Seja perseverante, amigo. Quando a pessoa é perseverante, ela começa um pleito e ela não deixa o pleito pela metade, ela vai até o fim. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Vamos lá. Gênesis capítulo 21. Eu vou te mostrar 2 exemplos bíblicos sobre a perseverança. Gênesis capítulo 21. 25. O versículo que é o 21. Gênesis capítulo 25. A pessoa começa um pleito, ela não pode desistir, ela não pode parar no meio do caminho, ela precisa ir até o final. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Diz assim, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Isaac, ele orou ao Senhor insistentemente, ele foi insistente na oração. Isaac começou orando, e ele foi até o fim, até ver a glória de Deus. E sabe quanto tempo isso durou? Isso durou 20 anos. Foram 20 anos de orações para que sua mulher, ela tivesse um filho. Depois de 20 anos, foi que Isaac teve filho, que é o versículo é o 23, Isaac? Coloca aí. Não, é o versículo 26, coloca aí. Versículo 26. Não, o capítulo é o 25, o versículo que é o 26, Isaac. E depois saiu seu irmão agarrado à sua mãe, ao calcanhar de Esaú, e por isso chamou o nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou. E quando foi que Isaac casou? Ele casou com 40. Está aí no versículo, Isaac, versículo 20. Coloca o versículo 20. E era Isaac da idade de 40 anos. Isaac tinha 40 anos quando casou com a Rebeca. Depois, com 60, foi que ele teve o seu filho. Foram 20 anos de oração, 20 anos buscando a Deus, 20 anos no propósito. Pastor, estou passando a luta tem um mês. Eu estou passando a luta, pastor, tem 1 ano, tem 2 anos. Nem se compara com os 20 anos que Isaac orou. Isaac é um exemplo de perseverança. Ele perseverou na oração. Meu amigo, seja perseverante.
Ô, pastor, mas está difícil. E deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais o tempo passa, a proporção é a pessoa desanimar. A proporção é a pessoa parar, a proporção é a pessoa cansar. Mas perceba que Isaac não se cansou. Foram 20 anos de oração. Seja insistente. Começou no pleito, termine. Persevere na oração, persevere na fé, persevere nos seus propósitos, e quem vai te honrar é Deus. Amém, gente? Lucas capítulo 18, eu termino lá. Lucas capítulo 18. Nós precisamos sempre lembrar disso aqui, não podemos desistir, não desista. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim, ó, coloca na tela, aliás, versículo 1, diz aqui, eu vou ler no meu mesmo, que acho que ele está procurando ali. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre sem jamais desanimar. Jesus, ele contou aquela parábola e o objetivo era deixar o povo atento, porque eles precisavam orar sempre. A oração não tinha que ser só em vez em quando as coisas apertavam. A oração precisava ser sempre, sobre o dever de orar e nunca desfalecer, nunca desanimar. Nós não podemos desanimar, nós temos que continuar no propósito, na fé. Aí continua no versículo de número 2, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Aquele homem é a tipificação, não é de Deus o juiz, não é porque ele é juiz que era a tipificação de Deus, não, porque ele não respeitava a Deus, ele não respeitava nem a Deus nem os homens, então é a tipificação do próprio mal, do próprio diabo. E aquela mulher era uma viúva e ela tinha uma causa que aquele juiz estava segurando, e ela passava por ele e dizia: julga minha causa, juiz, julga minha causa. Aí diz, volta um versículo, e por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois diz consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, porque ela é perseverante, é porque ela não desiste, é porque ela não se cansa, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aquele homem não fez justiça, aquele juiz não fez justiça, porque aquela mulher ficou no pé dele. Aquele homem fez justiça porque ela foi insistente. Perceba, ele mesmo está dizendo. Não é porque aquela mulher, ela fez uma oração que o resultado chegou, mas porque ela foi insistente na oração. E tem pessoas que precisam ser insistentes. Aí o versículo 6, continua no 6, Isaac. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, se até o juiz injusto faz justiça. Será que Deus não pode fazer justiça? Será que Deus não pode liberar a bênção que você precisa? Será que Deus não pode entrar na causa onde o diabo está segurando, intervir naquela causa e resolver por você? É claro que pode. Claro que pode. Olha lá, os seus escolhidos que clamam a Ele, esses que clamam a Ele, clamam de dia, eles não se cansam, é de dia e de noite buscando a bênção, é de dia e noite orando, é de dia e de noite sempre ali buscando ao Senhor, é perseverante na oração. Será que Deus não vai fazer a justiça aos escolhidos? Quem é escolhido de Deus? Será que Deus não vai fazer justiça a você que clama a Ele de dia e de noite? Que toda segunda-feira está aqui, faça sol ou faça chuva. Às vezes uma dificuldade de chegar na igreja. Será que Deus não vai fazer justiça a você? Claro que vai.
ainda que tardio para com ele, ainda que demore, mas Deus faz a justiça. Continua o último versículo, que é o 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura fará fé na terra? Ainda que passe muito tempo, você vai perder a fé? Não pode perder a fé. Continua. Ah, você conseguiu aí a imagem? Ele conseguiu a imagem. Coloca aí na tela, Isaac, por favor. Olha aí, ó. O rapaz cavando. Agora que ele chegou bem pertinho, agora ele desiste. E aqui estava a vitória dele, ó. A vitória dele. Tem muita gente assim. E quando está chegando bem pertinho, desiste. Mas olha a vitória dele, onde é que está. Ô amigo, amiga, não desista. Continue na fé. Persevere na oração. Porque Deus tem grandes vitórias para você. Vamos aplaudir a Ele bem forte, que Ele merece.